Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por ti nós vivemos, por ti nós nos movemos. É por tua causa, Senhor Deus, que o Espírito ainda está em nós. Nós te louvamos pela vida, Senhor, que tem conservado em nós até o dia de hoje, Pai. Declaramos que a nossa vida depende de ti, Senhor Deus. O restante dos nossos dias depende da tua destra, Senhor. Depende da tua misericórdia sobre nós. Nós nos alegramos, Senhor, em saber que não dependemos de nós mesmos, mas dependemos do autor da vida, Senhor. Pai querido, que nessa noite, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela presença do teu Espírito aqui nesse lugar, Senhor, tu fale conosco, Senhor, e a tua palavra venha sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Espírito que inspirou os escritores das Escrituras, Senhor, da Bíblia, Pai, seja o mesmo Espírito que venha hoje nos revelar, nos fazer entender aquilo que foi escrito, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, Pai, diante da tua igreja, na presença do teu Espírito, Senhor. Eu declaro que de mim mesmo, Senhor, não tenho nada para acrescentar na vida de cada pessoa, mas que tu toques nos meus lábios nessa noite, que a tua palavra, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, com poder, o poder da palavra, Senhor Deus, haja em cada vida nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Cada um que crê, cada um que um dia entendeu que nós carecemos de um Salvador, entregou a sua vida nas tuas mãos, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Há poder em ti, há poder no teu nome, Jesus. Por causa da obra na cruz do Calvário que fizeste, Senhor, para nos dar a vida, para nos encher da tua graça, Senhor, e pela tua palavra que nos ensina, Senhor Deus, o bom caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos nessa noite, Senhor Deus, te louvando, Pai. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Pode sentar-se, por gentileza. Antes de começarmos a lermos a palavra e buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós, eu quero fazer uma oração pelos ofertantes, pelos dizimistas, por aqueles que entenderam o propósito, por aqueles que entenderam o propósito e se dedicam a viver por aquilo que entenderam, por aquilo que creram. Pai de amor, de graça, nós colocamos diante de ti, Senhor Deus, o coração, a vida de cada um, Senhor Deus, a mente, o corpo, Senhor Deus, cada ser, Senhor, daquele que entende os teus princípios, Pai, e daquele que procura viver por eles, Senhor. Nós sabemos que a recompensa vem dos céus, nós sabemos que há uma recompensa, Senhor, que vem depois desse tempo. Há um galardão eterno que está guardado, Senhor Deus, sobre cada vida, Senhor Deus, que te busca, que te ama, que aguarda o teu retorno, Senhor. Nós sabemos que aqueles que cumprem os seus princípios aqui nesse lugar, Senhor Deus, aqui nessa terra, Senhor Deus, nesse tempo e nesse lugar transitório, Senhor Deus, passageiro, Pai, que os seus olhos também estão sobre esse, Senhor, e tua mão não está encolhida, Senhor, para que tu não nos alcance a graça também aqui nesse tempo, Senhor. Não dê a recompensa a cada um, Senhor Deus, por aquilo que ele crê e pelos atos que promove a partir daquilo que crê, a partir da sua fé, Senhor. Então eu te peço, Senhor Deus, para aqueles que também, Senhor Deus, compartilham dos recursos que recebem, Senhor Deus, aquilo que tu os alcança, Senhor Deus, aquilo que tu os dá saúde para trabalhar, sabedoria, inteligência, disposição e oportunidade, Senhor. Então esses trazem uma parte de volta, Senhor Deus, e aplicam no teu reino, Senhor. Nós te oramos, te pedimos nesse momento por esse, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Glórias a Deus. Vamos 1 Coríntios, capítulo 11. É um verso só. Mas se tu quiseres deixar tua Bíblia aberta para acompanhar. 1 Coríntios 11.
verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tem alguém que nos visita hoje, primeira vez, aqui? Por gentileza, alguém? O pessoal já da casa, já nos conhece, sabe como a gente se movimenta como igreja, né? Então, está todo mundo em casa, está tudo tranquilo. Hoje não é culto de ceia, né? Esse texto é um texto que se lê normalmente na ceia. Ceia nós fazemos aqui sempre no primeiro domingo, normalmente no primeiro domingo de cada mês. Domingo que vem teremos o culto da ceia aqui. Mas essa palavra, ela abre um leque, a gente pode entender ela, né, de diversas maneiras, como o Senhor vai nos conduzindo na nossa reflexão, na nossa leitura, na nossa meditação. Quando a gente fala que coma do pão e beba do cálice, a gente tem essa primeira ideia da ceia, né, e do culto da ceia, mas essa palavra, ou a ceia propriamente, nos fala de comunhão, né? Ela nos revela uma reunião fraterna, a vida de comunhão entre os irmãos, o aprender da palavra, o convívio da igreja, né? O princípio da ceia é esse, é a comunhão, né? O partir das coisas. Jesus partiu e entregou uma parte a todos, né? Participar das mesmas coisas, né? Esse princípio de comunhão também nos fala de aliança. Nós sabemos que Deus propõe as alianças, não é o homem que propõe alianças a Deus, né? Deus propôs uma aliança a Abraão, quando o próprio Deus, na pessoa de Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, visitou Abraão em determinado momento, trazendo pão e vinho. E essa aliança depois o próprio Jesus também confirmou ela, né, eternizou ela, né? Só que agora o pão era a sua própria carne e o vinho era o seu próprio sangue. Então Cristo nos proporciona participar, essa aliança nos proporciona participar da morte de Cristo, não somente como culpados pela sua morte, porque Ele assumiu o nosso lugar e morreu no nosso lugar, mas também participantes do perdão e da graça que advém da sua morte e da sua entrega, né? Isso é a expressão do seu amor. Então, quando esse texto nos fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, né? Significa muito mais do que uma celebração religiosa, né? Ou um ato de culto, ou um simbolismo de alguma coisa, mas numa prática que a gente deve vivenciar, né? Participando da comunhão com os santos, né? Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito que tem coisas que acontecem que ninguém vê, ninguém sabe, mas quando a palavra chega até teu coração, chega até tua mente, te traz um entendimento, a própria palavra, indiferente de quem a profira, ela tem poder para transformar alguma coisa na tua vida, ela tem poder para mexer na tua mente, no teu coração, ela tem poder para tocar no teu corpo, e essa é a esperança que nós temos, que a palavra faça alguma coisa nessa noite, né, conforme o desejo do Senhor, conforme aquilo que o Senhor já tem preparado nessa noite. O que cabe a nós é nos dispormos a entender a mensagem do Senhor, para que a partir desse entendimento a gente possa viver verdadeiramente o Evangelho. Nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, qual nós lemos o verso 28, Paulo ele leva umas instruções para a igreja, na forma de culto que a igreja de Corinto praticava, né? E também, a partir dessas instruções, ele leva também uma exortação, corrigindo algumas coisas, algumas práticas também que eles tinham. E o verso 17 nos diz assim: olha, apesar de tudo, Paulo escrevendo para a igreja, apesar de tudo, eu não vos elogiarei quanto à instrução que eu vos passo agora,
porque as vossas reuniões produzem mal e não o bem. Essas reuniões que eles faziam são os nossos cultos hoje. Imagine nós aqui no culto, e o Senhor vem e nos diz: olha, isso que vocês estão fazendo não é bom, isso produz mais mal do que bem. E essas celebrações que eles chamavam de celebrações fraternais, Judas fala isso no capítulo 1, né? Paulo dizia que eles não se preocupavam em partilhar o que eles tinham. Como prática também daquelas reuniões, eles faziam as suas refeições juntos, mas cada um, quem tinha mais, levava mais e comia mais, e alguns se embriagavam, e outros que tinham menos, comiam do pouco que tinha. E Paulo falava: olha, não tem nada de fraterno nessas suas reuniões fraternais, vocês estão esquecendo de partilhar aquilo que o Senhor ensinou, partilhar das coisas que você tem, para que todos também desfrutem. Essas reuniões eram o princípio da igreja era um formato nessas reuniões. As pessoas se reuniam nas suas casas para ler as Escrituras, para aprender as Escrituras. Isso depois foi para as sinagogas, e isso hoje chegou até nós. Então a ideia é a mesma: compartilhar as Escrituras, aprender delas e também viver a partir daquilo que a gente conhece, e a partir daquilo que o Senhor nos ensina pelas Escrituras, né? Quanto à igreja se estabelecia naquele tempo, o livro de Atos, no capítulo 1, traz uma situação, e logo em seguinte, no capítulo 2, ele traz uma outra situação. No capítulo 1, o livro de Atos nos fala que os discípulos, os apóstolos, junto com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, eles viviam junto, e eles participavam juntos das orações. Isso é o que nos diz Atos 1,14, perseveravam unânimes em oração. Essa era a prática da igreja, logo depois que Jesus havia subido aos céus. Mas logo em seguida, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles haviam esquecido do partir do pão. Precisou que viesse o Espírito então e revelasse a eles as coisas que eles já tinham esquecido há pouco tempo. E é comum na nossa jornada cristã a gente esquecer de algumas práticas que são básicas e fundamentais. E a gente se envolve nas questões de culto, de liturgia, de vou na igreja, de doudismo, e essas questões, e acaba esquecendo de princípios fundamentais. E um dos princípios fundamentais que é facinho a gente esquecer é que a comunhão com os irmãos é a mesma comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é também a comunhão com os irmãos. O que fazemos muitas vezes são somente ajuntamentos solenes. Judas 1,12 diz: essas pessoas participavam das reuniões e celebrações fraternais, assim que eles chamavam os cultos, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Eles se reuniam para alguns interesses pessoais, ou para que, enfim, né, a sua prática, né, fosse somente litúrgica, fosse somente cumprimento, né, de simbolismos e de condições litúrgicas de culto, esquecendo esse amor fraternal. Não havia nenhum valor nessas celebrações. E a gente pode trazer um questionamento então para os nossos dias de hoje também: como que está como está a fraternidade nas nossas reuniões? Onde que entra a fraternidade nas nossas reuniões, nos nossos cultos? E para a gente entender melhor um pouquinho disso, a gente pode fazer um exercício mental aqui, né? Excetuando-se as famílias, talvez algum amigo mais próximo, talvez você não saiba a necessidade de alguém estar sentado a 2 ou 3 cadeiras do teu lado. E aí a gente pergunta: onde está a fraternidade nisso? Se nós estamos numa mesma sala, convivemos, nos encontramos todas as semanas, mais que uma vez por semana, muitas vezes, mas não sabemos das necessidades dos nossos irmãos. Qual é o motivo dos nossos ajuntamentos solenes quando a fraternidade não está? O nome do culto deles era reuniões
fraternas, você pode acompanhar em Judas 1,12, na versão King James. Então, nessa exortação que Paulo faz aos Coríntios, chega um momento que ele diz: olha, eu vou lançar responsabilidade sobre vocês. Examine-se, pois, então, a cada um. Olhe para dentro de ti. Não examine o outro. E não é o outro te examinar. Examine-se você mesmo. Examinar é uma investigação minuciosa, né? Quando tu examina, tu para e olha com cuidado, observa os detalhes e procura entender aquilo. Examine-se o homem a si mesmo. Há poucas semanas, virada do ano para cá, eu fiz alguns exames clínicos, laboratoriais, para ver como que anda a minha saúde, né? Já estou com 53 anos, agora a gente tem que fazer mais regularmente esses exames, e era uma porção de exames, né? Então eu fiz os exames, levei para o médico, a partir dos exames o médico já tinha um diagnóstico. E então, cada exame que se faz não tem função nenhuma, não tem valor nenhum, se não tiver um diagnóstico, se ele não der alguma direção, se ele não der um panorama daquela situação. Então, como que quando a gente para e olha para a gente mesmo, se você para e você olha para ti mesmo, o que você vê? Talvez você possa ver boas obras, boas ações, um bom coração, talvez nem tanto. Mas para a gente poder ter um diagnóstico, a gente precisa ter um paralelo. Um dos exames que eu fiz tinha que ficar entre 70 e 100. Não me pergunte o quê? Microgramas por não sei o quê. Entre 70 e 100. Menos de 70 era pouco, insuficiente, mais de 70 era excesso. Tanto menos quanto mais tinha que corrigir. Então, tinha que estar entre 70 e 100. Essa era a linha de diagnóstico que o médico tinha. Ele olhou o meu resultado, está entre 70 e 100, está bom. Ficou abaixo, está ruim. Essa é a linha. E nós, quando nós examinamos a nós mesmos, qual que é o padrão que nós estabelecemos para saber se as nossas ações são boas, se a nossa vida é uma vida justa? Qual que é a referência? A gente pensa assim, não, é a palavra, né? A primeira coisa que a gente pensa é a palavra, né? Mas será que é mesmo? Será que a gente não julga as coisas a partir do sentimento do nosso coração? Olha, por exemplo, se a maledicência, para mim, é alguma coisa que não é tão importante, não tem um peso de pecado tão grande, quando eu olho para mim, eu percebo que eu falo dos outros, que eu faço fofoca, que eu tenho palavras não muito boas a muitas pessoas, mas o meu padrão não, isso é normal, então para mim isso não é pecado. Mas se para você isso é pecado, você vai olhar e dizer, eu falei e eu não devia ter falado, agora eu vou ter que ir lá confessar, e eu quero que Deus tire isso, me ajude a tirar isso do meu coração. Entende que os padrões, eles são muito, muito variáveis, e são conforme aquilo que a gente carrega no nosso coração. Qual seria a referência ideal? Será que o padrão de justiça do nosso coração, aquilo que a gente carrega, é um referencial para a gente saber se a nossa vida é uma vida reta ou não? Romanos 14, 22 diz: assim, seja qual for a doutrina, qualquer ensinamento a respeito desses assuntos, guarda com convicção entre ti e Deus, e bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas veja bem essa palavra. Se eu faço alguma coisa errada, mas o meu coração não me condena por ser errado também, para mim está tudo bem. Não, eu fiz, meu coração não condenou, então minha consciência está tranquila. Isso para mim é uma bem-aventurança. Acho que fui aprovado por Deus. Mas a lógica desse versículo ela é invertida. Não é que o meu coração não vai me condenar uma ação, é que eu preciso ter ações
dignas de não serem condenadas por um coração justo. A questão não é o coração que é o centro, mas o centro é a ação. Se o meu coração for errado, a minha atitude errada vai passar entre os 70 e os 100. Mas é a minha atitude que precisa ter certo. Então, assim, o nosso coração não é referência para a aprovação das nossas ações. Porque eu não considero a lógica invertida. Eu considero o quê? O meu coração julga pelos padrões dele. E aqui eu encontro um problema. Eu vejo que o meu coração, ele não é justo. As palavras do pregador em Eclesiastes, ele disse assim: olha, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Tudo que ele via, que ele desejava, ele fazia e corria atrás. Ele disse: eu nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou pelo trabalho que eu fazia, e essa foi a minha porção. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Todo o envolvimento dele, tudo que ele fez para alegrar o coração dele, ele diz que a única recompensa que ele teve no seu esforço foi por um momento ter uma alegria no coração. Mas quando ele parou para observar, ele viu que nada daquilo tinha proveito. E o nosso coração pede essas coisas. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, acredite nisso. O teu coração não é referência para atos de justiça. Não é. O teu coração não é referência para atos de justiça. E aí tu pode olhar para ti e pensar assim: não, mas tem alguma coisa boa, né? Alguma coisinha tem que ter, não pode ser tudo isso. E aí a gente vai lá para o texto de Romanos 7, diz assim: porque sei que na minha pessoa, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, mas contudo eu não consigo realizá-lo. Por que o nosso coração é desesperadamente corrupto? Porque ele até deseja algum bem, e eu acho que isso a gente pode encontrar no nosso coração, o desejo de algum bem, mas na hora de efetuar, o coração se corrompe e deixa a carne agir. É assim que é as nossas vidas, irmãos. Nosso coração pode pensar o bem, mas ele não pratica porque ele não consegue, porque ele se corrompe pela carne, e a carne faz a sua própria vontade, e ignora o possível bem que possa haver em nosso coração. Seu coração é enganoso porque ele te faz pensar que você é bom. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, o Senhor, sabendo que o nosso coração é desesperadamente corrupto, mesmo assim o Senhor nos questiona pela sua palavra e nos diz: olha, examine-se a si mesmo. E a gente então para pensar: se todo exame exige um diagnóstico, o diagnóstico é esse: não há padrão de justiça em meu coração. E por que então que o Senhor nos pergunta? Para que a gente olhe para nós mesmos e saiba que eu, de mim mesmo, não tenho nada de bom. Eu preciso de alguém bom. Eu de mim mesmo não produzo nada de valor. Eu preciso de alguém para me ajudar nisso. E o diagnóstico que eu tenho então é que o pecado que habita em mim precisa me apontar para Cristo. Quando eu faço um exame de mim mesmo e não encontro nada de valor, isso me impulsiona a buscar o valor. E o valor está em Cristo, a vida está em Cristo. Meu coração é pervertido, Cristo é justo. Meu coração é injusto, Cristo é justiça. Eu tenho duas condições aí: ou fico comigo mesmo, ou rejeito a mim mesmo e busco ao Senhor. Aí nós temos uma parte. Nos é lançado essa proposta para nos examinarmos, porque nós temos uma escolha a fazer.
E isso é o que depende de nós. E agora eu fiz o exame, eu tenho um diagnóstico, e o meu diagnóstico é a insuficiência de justiça em mim mesmo, e eu preciso agora de uma receita. E essa receita é a dependência de Deus. E agora então eu devo me submeter ao tratamento. Ou eu morro em mim mesmo, ou eu busco a vida no Senhor. Provérbios 4, 23, e a gente está trazendo várias referências, para que esse assunto pesado, a gente consiga entender ele com clareza. E diz que acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é na disposição do coração que depende a tua vida. E aí cabe para nós uma outra pergunta: estamos dispostos a nos submetermos ao Senhor? Em outras palavras, estamos dispostos a entregar tudo? Estamos dispostos a negar o nosso coração? Cara, tem coisas que a gente gosta tanto que está ali no nosso coração, né? Tem coisas que a gente acalenta ali no nosso coração. E a gente está disposto a trocar tudo isso pela vida, pelo tratamento do Senhor? Ou morro em mim, ou vivo no Senhor? Irmãos, é uma decisão que nós vamos tomar. A palavra ela pode ser viva em nós quando nós cremos, entendemos e passamos e nos dispomos a viver por ela. É a disposição do coração que depende da tua vida. O me dispor é aquele: eis-me aqui, Senhor. O me dispor é dizer: envia-me a mim, Senhor. O me dispor é dizer: eu estou aqui, Senhor. O me dispor é dizer: Senhor, quebra tudo em mim. O me dispor é dizer: Senhor, arranca esse meu coração de pedra enganoso que me mente todo dia e coloca algo novo em mim. E a gente pensa que quando a gente vai abrir mão de algo, a gente pensa nas perdas, né? Aí tu começa a pensar dos sonhos, dos projetos, das coisas que estão no nosso coração. E agora, será que eu vou ter que abrir mão de tudo isso? Será que eu vou ter que perder tudo isso? Ali habita a morte. Ali habita a injustiça. Irmãos, já aconteceu, talvez o pessoal que trabalha em laboratório, e isso deve ser bem claro, assim, já aconteceu, certa vez, fazer a coleta do material e levar para o exame, e aí um dia, 2 dias depois, não me lembro, alguém ligou do laboratório e disse: olha, a amostra está contaminada, não vai dar para fazer o exame, preciso de uma nova coleta, esse material não serve. Isso é familiar para alguém? Já aconteceu isso com alguém? E para nós é isso também, a nossa amostra, o nosso coração está contaminado, não vai dar para entender qual que é o tratamento ali. Eu preciso de algo novo, eu preciso de um novo material, não é mais o meu coração. Agora é a justiça de Deus que precisa ser algo que vai me dar uma baliza para a minha vida. Irmãos, isso não é ofensivo, mas tu precisa te tratar, meu irmão. Eu preciso me tratar. A gente não pode morrer no nosso coração, na ilusão e no engano, para que chegue um momento da nossa vida, a gente olhe para trás e diga: tudo foi em vão, tudo foi correr atrás do vento, tudo foi canseira e enfado, de tudo nada havia proveito debaixo do sol. Não pode ser essa a proposta para nós. A gente pode escolher por ela, mas não deveria ser ela. Nós submeter-se ao tratamento é difícil, por vezes é doloroso, é cansativo, é estressante, sabe, nos tira o chão. Sabe quando tu não sabe quando as coisas vão acontecer e te traz aquela insegurança? É assim, se submeter a esse tratamento te traz uma insegurança. Por quê? Porque teus pés estão saindo do chão. Você começa a mergulhar num lugar onde não te dá mais pé. Você precisa se deixar levar pela correnteza, pelas águas purificadoras do Senhor. E quando eu estou num lugar onde não me dá mais pé, eu me sinto inseguro, me sinto sufocado. Mas é essa mesma ideia, eu preciso morrer para mim mesmo, para que o Senhor nos traga. Nós precisamos morrer, para que o Senhor nos traga a vida nele. E depende disso, irmãos.
depende dessa purificação das coisas do nosso coração, e não é uma lavadinha, sabe, é uma troca. Não é um coração de pedra que vai amolecendo e se transforma em carne, não, ele é trocado, ele é substituído. Então ele precisa por vezes ser arrancado, e uma incisão às vezes ela é dolorida, e leva um tempo até curar. É aquela frase que a gente já conhece: o Senhor faz a ferida, mas Ele mesmo sara, quando há a disposição do nosso coração. E olha só o que a palavra nos fala, assim, e são duas palavras totalmente, parecem ser opostas, mas elas se completam. A palavra de Romanos 7:24, quando o apóstolo escreve assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a gente vê também a palavra de Jó 3:20, que ele diz: olha, por que se dá luz ao miserável e dá vida ao amargurado de ânimo? O apóstolo Paulo bate no peito e diz: olha, eu sou um miserável. E Jó, no auge da sua dor, na perda dos filhos, perda do seu patrimônio, ferido de uma ferida de morte, ele olha para o Senhor, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas ele olha e ele sabe que o Senhor dá luz ao miserável, e que o Senhor dá a vida aos amargurados de ânimo. Irmãos, indiferente de qual seja a nossa amargura, de qual seja o problema que nos assola, ou enfim, o calo, né, no nosso pé, seja qual for o nosso problema, né? O Senhor, Ele tem todas as coisas quando há uma disposição de coração. Quando eu olho para mim e me vejo um cara bom, eu sou mais miserável do que quando eu olho para mim e digo: miserável homem que sou. Eu dependo da graça do Senhor. Irmãos, a nossa luta, por vezes, nós sabemos que ela não é contra a carne. A palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne, mas nós insistimos em lutar contra a carne, né? Nós achamos que vai dar uma remediada, que dá para dar uma diminuída, né? E aí parece que alinha, sabe? Mas não dá para dar uma tapeada, precisa ser algo novo. E se o Senhor examina os nossos corações, é porque nós fazemos essa nossa análise, e essa nossa análise vê o nosso pecado e nos aponta para Cristo. E aí Jeremias traz aquela pergunta, né? Quem conhecerá o coração humano? O texto que nós lemos agora. E aí 1 Crônicas nos diz assim: o Senhor examina profundamente todos os corações, conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. 1 Crônicas 28:9, segunda parte do versículo. O nosso buscar ao Senhor é muito mais do que dizer: eu aceito Jesus, escreve meu nome no livro da vida, porque essa oração também está errada até, né? Nosso nome já está escrito no livro da vida, a gente tem que cuidar para ele não seja apagado. Então: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Quando a gente leva essa oração para as pessoas: repete comigo, Senhor, isso aí não, sabe, no reino de Deus isso não funciona, funciona para a minha alma. Levei alguém para Cristo, sabe, não é isso que a palavra nos fala. E às vezes a gente acha que por simplesmente declarar algumas palavras, ou ter repetido algumas palavras, isso pode nos trazer a vida, mas a vida em Cristo, ela é muito mais profunda. Ela é uma coisa que eu ainda não consegui abrir mão de tudo que há em mim, mas eu sei que eu dependo da graça, e eu por mim mesmo não consigo, mas pela graça do Senhor, o Senhor vai nos levar, como nós cantamos aqui, a lugares mais altos. Disposição do coração. Irmãos, antes de concluir, quando esse texto começou a borbulhar na minha mente, eu comecei a pensar sobre ele, eu pensava assim: examine-se o homem a si mesmo, né? E aí a linha de raciocínio que eu tentava construir para entender esse texto era assim: para que eu olhe para mim e eu consiga ver algumas virtudes, né? Alguma vocação guardada, alguma coisa que o Senhor tenha colocado, que eu possa usar em favor do reino, algum movimento que eu possa fazer a partir de alguma virtude que eu encontro em mim. E aí eu comecei a ler o texto, li o capítulo, reli, e comecei a buscar referências, e o Senhor levou para um outro lado.
Talvez a gente fale algum dia ainda sobre as virtudes do coração, né? As coisas que o Senhor guardou lá no íntimo da nossa alma. Mas a mensagem que o Senhor queria nos falar nessa noite, eu creio que era justamente essa. Hoje o Senhor, eu creio que não quis falar sobre virtudes, mas em alguma transformação que precisa acontecer em nós. Em alguma coisa que precisa mudar em nós, para que a gente chegue em lugares onde a gente ainda não chegou. Irmãos, vamos nos colocar de pé, por gentileza? Examine-se o homem a si mesmo. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Não espere até domingo que vem, para que em alguns minutos você dê uma olhadinha superficial na tua vida. Comece hoje mesmo, que essa palavra te incomode, irmão. Essa palavra te incomode, até com que ela seja revelada em ti, o que você precisa fazer. Sei que tem algumas coisas que eu preciso fazer que você não precisa. Tem algumas coisas que já estão resolvidas na tua vida que na minha ainda não. Mas tem algumas coisas que ainda não estão resolvidas na tua vida. E Deus nos fala para olhar para isso hoje. Olha para as coisas que não estão resolvidas, porque o Senhor pretende promover um conserto em todas as coisas. Porque se nós viemos do Senhor, da pureza, nós vamos voltar um dia para a pureza, para a luz maravilhosa, plena luz, num lugar imaculado na presença do Senhor. Nós precisamos, claro que isso não é por nós, isso é pela graça que foi nos dada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Mas o Senhor nos chama para alguma coisa a mais ainda nessa vida que nós vivemos aqui. Depende do nosso sim, depende da nossa entrega, depende da nossa disposição. E antes de encerrar e antes de nós orarmos, eu quero trazer mais um trecho do Salmo 26. Quando o salmista diz assim: ó Senhor, sê o meu juiz, pois com integridade eu tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Olha o que o salmista diz: examine-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda os meus sentimentos e a minha mente. Diante dos meus olhos eu contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. O salmista se embaraçou em muitas coisas na sua vida, mas ele disse assim: olha, eu não vacilei em minha confiança no Senhor. E a partir daí então ele disse: Senhor, examina-me e submete-me a provas. Pedir, assim, a gente tem sempre pedir para o Senhor nos livrar, né? Livrar de todo mal. Mas a questão diz: olha, Senhor, me submete a algumas provas, me traga confrontos, mexa comigo, abala as estruturas que eu edifiquei no meu coração, sabe? Me chacoalha, Senhor. Que essa seja a nossa oração, porque o Senhor sonda os nossos sentimentos, irmãos, e se a nossa confiança estiver no Senhor, nós iremos contemplar com os nossos olhos o fiel amor do Senhor, e continuamente seguiremos na sua verdade. Vamos nos agarrar na palavra do Senhor nessa noite, que a gente possa dizer um sim, que seja verdadeiramente um sim, que nosso sim hoje nos comprometa com a palavra do Senhor, e que a gente possa contemplar nas maravilhas do Pai, que é muito melhor e de muito maior valor aquilo que Ele almeja para nós do que os vãos desejos do nosso coração. Irmão, você que crê na palavra do Senhor, espera que ela possa promover algo na tua vida. Eu não costumo fazer isso. Pessoas que estão conosco há mais tempo, talvez, não sei, desse tempo todo de casa, pastor, mas não sei quantos anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, não sei quanto tempo a gente está aqui, não me lembro mais. Minha esposa sabe de cabeça, eu não me lembro. Nesse tempo todo, talvez as pregações eu fiz um ou outro apelo. Mas nessa noite, eu entendo que quando o Senhor nos pede para tomar uma posição, é necessário algum envolvimento, né? Algum movimento. E você que creu nessa noite, que está disposto a que o Senhor mude o teu coração,
estabeleça a verdade dele em ti, eu quero te pedir para que tu venha aqui à frente. Tome uma posição, né? Se movimente, que o teu sim não seja um sim com a tua boca, mas seja um sim com os teus passos. Isso é uma opção de cada um, não é uma exigência do pregador, mas é para aquele que entende que essa palavra pode fazer alguma diferença na sua vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir. Eu sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar o teu rosto, Senhor. Eu sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Tu estás aqui, Senhor. Meus olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar o teu rosto, Senhor. Eu sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir. Louvado seja o teu nome, Senhor. Teu grande amor. Pai, pela riqueza da tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Pai, eu rogo a ti, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, cada tomada de posição nessa noite, Senhor Deus. Pessoas que já te conhecem, Senhor. Pessoas que já vivem debaixo da tua graça, Senhor. Mas que entendem, Senhor Deus, que pode chegar num lugar mais próximo de ti, Senhor. Num lugar mais alto, Senhor. Pessoas que se dispõem, Senhor Deus, a abrir mão daquilo que guardam no seu coração, para que algo de maior valor seja colocado ali, Pai. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre cada uma delas, Senhor Deus, nessa noite. Venha, Senhor Deus, com o poder do teu Espírito, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, toca no profundo, Senhor Deus, da alma, Senhor Deus, da vida de cada um aqui, Senhor.
Pai, do alto do céu, eu sei que os teus olhos, Senhor Deus, contemplam sobre os teus filhos prostrados diante de ti, Senhor. É por ti, Senhor Deus, é pela tua palavra, Senhor Deus, é pela verdade contida na tua palavra, Senhor Deus. É pela fé, Senhor Deus, e aquilo que eles creem, Senhor Deus, levam eles, Senhor Deus, a viver a tua fidelidade, Pai. Ó Deus de amor, derrama nessa noite, Senhor Deus, abraça cada um aqui, Senhor, transforma. Que a tua mão, Senhor Deus, toque lá dentro do coração, Senhor Deus. E mude nessa noite, Pai. Mude, Senhor Deus. Quebranta os corações, Senhor Deus, aqueles corações endurecidos pelo dia a dia, Senhor Deus, pela vida, pelas aflições, pela religiosidade muitas vezes impregnada, Senhor Deus, pelo ritualismo muitas vezes impregnado, Senhor. Ah, Deus, ah, Senhor, o valor que vem, Senhor Deus, de ti, Senhor Deus, do alto do teu trono, Senhor Deus, que inunda, Senhor Deus, os teus filhos nessa noite pelo sim deles, Pai, pela postura, pela atitude deles, Senhor Deus amado. Ah, não tem nada que meça, Senhor Deus, não tem nada igual, Senhor. Enche-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Enche-nos, Senhor, nessa noite, Senhor. Toca, Senhor Deus, nossas vidas, Pai. Venha, Senhor Deus, dê novos rumos, Senhor. Nova direção, novos sonhos, novos projetos. Nova vida, Senhor. Restabeleça, Senhor, a tua vontade para essas vidas. Alinha caminho, Senhor. Apruma vidas nessa noite, Pai querido. Coloca novamente nos trilhos, Senhor Deus, das vidas, Senhor Deus, que estão vacilando, Senhor Deus. Ah, Pai, aqueles que se desesperam e derramam, Senhor Deus, sobre o teu coração diante de ti. Nós queremos, Senhor Deus, que os teus anjos nessa noite recolhem e apresentam diante do teu trono, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua longanimidade, Senhor. Pelo teu espírito longo, Senhor Deus, que não se irrita com os nossos erros, que conhece as nossas fraquezas, mas nos diz: olhe para dentro de ti e reconheça que em ti existe um engano. Tu precisa abrir mão desse engano para que eu, diz o Senhor, viva plenamente dentro de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por colher as orações. Obrigado, Senhor Deus, por receber os corações. E também, Senhor Deus, pelo renovo que tu trouxe nessa noite, Senhor Deus, para todo aquele que creu na tua palavra. Louvado seja o teu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui, Senhor. Irmãos, eu preciso fazer uma ressalva nessa palavra. Nós não estamos tendo a escolinha nesses dias por causa da pandemia, a escola infantil. Então as crianças têm permanecido aqui no culto conosco. Essa palavra não foi para as crianças. Essa palavra foi para os adultos. As crianças têm pureza nos seus corações. O Senhor nos fala para que nós vivamos conforme elas vivem, né? Que sejamos como crianças. Então as crianças que ouviram essa palavra, não se preocupe, no coração de vocês a pureza e a bondade não se assustem. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Louvado seja Deus pela palavra que Ele lança
dos nossos corações, pela receptividade da mente e do coração de vocês para receber a palavra do Senhor. O Senhor nos dê graça de viver as nossas jornadas diante do que Ele nos ensina, diante da direção dEle. Experimente, provar e ver de que o Senhor é bom. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa que venham as provas. Deixa que venham os problemas. Não tem importância. O Senhor está te aprimorando nesses dias, né? Viva por isso. Amém? Glória a Deus.